A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 45 e versículo de número 4, que diz assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você compreenda uma coisa. Não são os teus inimigos que estão tendo êxito contra você. Não são as obras contrárias que estão fazendo contra a sua vida, que está fazendo tantos problemas te acontecerem. Você vai observar que tudo que aconteceu na vida de José, José relata aqui aos seus irmãos que foi tudo permissão de Deus. Que tudo era para Deus preparar José para aquele tempo. Ramandaraia, tenha a maturidade de entender que tudo que está lhe acontecendo, todo problema, toda adversidade que você vem passando, é o Senhor te preparando para algo lá na frente que você não compreende. Muitas vezes a gente não vai compreender, irmãos, as lutas, as adversidades. Imagine José olhando para sua história, vendo que era um bom filho, vendo que o seu pai o amava, vendo que ele fazia tudo direitinho. Ele não era como seus irmãos que buscavam ali muitas coisas que desagradavam o coração de Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente olha assim, né? A gente diz, meu Deus do céu, fulano, ciclano não agrada o teu coração. Tá fazendo coisas que a gente sabe que não agradam o teu coração. E o Senhor não aperta tanto, o Senhor não permite tanta luta, porque na minha vida é assim. Imagine José, irmãos, com 17 anos, ainda um rapaz, um menino. Saiu da casa de seu pai, foi vendido como escravo. Foi dado como morto pelos seus irmãos. Viveu ali realmente momentos de dor, de angústia, de solidão, de medo. Estava em uma terra que ele, aleluia, não conhecia. Estava em uma terra que ele era estrangeiro, na Mandarai. Chegou na casa de Potifar, começou ali a se destacar porque Deus estava com José. Em todos os momentos de aflições que José passou, Deus sempre esteve com José, e eu tenho certeza que foi isso que sustentou José, porque você vai observar que a Bíblia deixa sempre enfatizado que Deus estava com José. Deus era com José, José prosperava porque Deus estava com José. Tem batalhas, momentos, dificuldades que nós enfrentamos, que a gente sabe, irmãos, que a gente só é aprovado, que a gente só vive de Deus, as bênçãos, porque Deus está conosco. Porque senão no processo de Iramandará a gente não suportaria. No processo a gente não iria aguentar se Deus não estivesse conosco. Então Deus estava o tempo todo com José. José se destacou na casa de Potifar. Potifar começou a observar que tinha uma grande prosperidade na vida daquele rapaz, que era um homem próspero, que era um rapaz que onde colocava a mão tudo prosperava. Então logo Potifar levantou José na casa dele. Só que aconteceu que José ali também foi caluniado. A mulher de Potifar olhou para José, desejou José, e José não quis deitar com ela, e ela levantou contra José uma calúnia. Ela levantou uma mentira contra a vida de José, e José foi para onde, irmãos? Dentro de uma prisão. Tudo dando errado humanamente falando, mas Deus estava no controle de tudo. Talvez você entrou aqui com tudo dando errado, mas Deus está no controle de tudo. Declare comigo, tudo pode estar dando errado, mas o meu Deus está no controle de tudo. Tudo pode estar dando errado, mas o meu Deus está no controle de tudo. O nosso Deus estava no controle de todas as coisas na vida de José, e na sua vida não é diferente. Ele está no controle de tudo. Tudo está lhe preparando para viver o propósito. Você pode não estar entendendo, porque a gente sabe, irmãos, que a gente não entende alguns problemas, alguns processos que a gente enfrenta, algumas lutas, algumas perseguições, algumas difamações, algumas escassez, a porta se fecha, a gente não entende. Só que tudo isso ocorreu, como o próprio José relatou aos irmãos dele, porque Deus permitiu.
Não são os teus inimigos, não são obra contrária, não é aqueles que te cercam, que tentam o teu mal, que são maiores e mais fortes do que o teu Deus, não é isso. Tudo que você está vivendo está lhe preparando para o propósito de Deus. Está lhe preparando para você viver aquilo que Deus proporcionou para você. Porque já está reservado, Deus já proporcionou. É porque você ainda não viveu, porque é você que está sendo preparado. Deus, quando nos promete uma bênção, Deus, quando Ele nos promete que Ele vai mudar a nossa vida, a nossa história, Ele não prepara a bênção, Ele prepara a gente para receber. José ainda era um menino, ainda era muito moço, muito jovem quando Deus deu sonhos para ele. José precisava passar pelo processo. Quando Deus lhe faz uma promessa, automaticamente Ele vai permitir processos na sua vida. E eu estou conversando com pessoas que estão vivendo processos. E você diz, Senhor, eu não estou entendendo, porque o Senhor disse que tem promessa, o Senhor disse que vai me abençoar, o Senhor disse que vai me usar, o Senhor disse que vai fazer coisas grandes na minha casa, e cada dia as coisas que passam estão piores, porque assim aconteceu na vida de José. E assim até hoje acontece na vida de muita gente que tem promessa de Deus. De cantarabai. Declare comigo, eu tenho promessa de Deus. Deus está comigo, por isso eu vou suportar o processo. Eu tenho promessa de Deus. Deus está comigo. E por isso eu vou sustentar, eu vou suportar o processo. Porque, irmãos, tem processo que se Deus não estiver com a gente não sustenta não, a gente não suporta não. Só que Deus estava com José todo o tempo. José vai para a prisão. Na prisão, irmãos, a Bíblia diz que as coisas ali também começam a andar, porque Deus estava com José. E o carcereiro observa que tudo que José colocava a mão prosperava. Então logo ele também confia a José ali a liderança. Porque se você parar para observar, José foi chamado como líder desde o início. O seu pai mandava José saber notícia dos seus irmãos para contar para o seu pai. José era tipo alguém que inspecionava, que olhava, que estava na inspeção ali só olhando. Era alguém que foi chamado realmente para liderar. Na casa de Potifar, José liderou. Na prisão, José liderou. Ei, darabaracanta. A situação pode estar difícil, mas pode parar para analisar. Deus tem mostrado tremendamente que está com você. Deus tem colocado você realmente em posições de destaque em lugares que você nunca imaginou. Talvez ainda não é o lugar que Deus lhe prometeu, mas é Deus forjando o teu caráter. É Deus trabalhando em você. É Deus lhe ensinando a valorizar, lhe ensinando a ser fiel no pouco. Porque se José não passa primeiramente nos testes de Deus, ele não era aprovado para governar. Porque é muito fácil, né, irmãos? Deus prometeu um governo e colocar você sentado em um governo. Isso é muito lindo, muito maravilhoso, extraordinário. Que lindo, né, assim? Mas há um processo para chegar ao governo. Mas há um processo para chegarmos aonde o Senhor direcionou para a Baracanta, para a nossa vida. Há um processo para a gente viver os propósitos de Deus. Não é fácil. Não é fácil na Baracanta, humanamente falando, não é. Mas Deus estando com você, você vence qualquer processo. Declare comigo, eu vou vencer esses processos, porque Deus está comigo. Eu vou vencer esses processos, porque Deus está comigo. Deus estava com José. José viveu todos os processos, viveu o processo de esquecimento, de ingratidão, de difamação, de gente querendo matar ele por causa de sonhos que Deus entregou para ele, por causa do destaque que ele tinha. E tem gente aqui que está entendendo. Depois que você resolveu ver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, quantos inimigos hoje se declararam contra ti? Talvez quando você estava no lamaçal do pecado lá, servindo ao inimigo, fazendo o que o inimigo queria, ninguém se levantava assim contra você. Mas depois que você passou a servir a Cristo, parece que é perseguição em cima de perseguição. Não é só na sua vida não, meu irmão. Não é só na sua vida não, minha irmã. Na vida de José também foi assim. José podia dizer assim, meu Deus, será mesmo que o Senhor me chamou para isso? Será mesmo que eu ainda vou governar? Mas José continuou confiando. E o meu papel e o seu papel é continuar confiando. É continuar crendo que mesmo quando tudo está adverso, Deus tem o controle de tudo. E Ele vai operar milagre no momento dele, na hora dele, no tempo dele. Vai ser tudo da forma que Deus lhe prometeu. Deus não perdeu o controle, nada fugiu da alçada, nada fugiu do controle do Senhor. Tudo está inteiramente no controle de Deus na minha e na sua vida. Então fique em paz, fica tranquilo. José vai dizer isso. Depois que passar o processo, você vai olhar como José e vai dizer assim, Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus sempre esteve na mandaraia comigo. Deus sempre esteve com a minha casa. Deus sempre esteve com a minha saúde, com o meu ministério, com as minhas finanças. Deus sempre esteve com tudo que me pertencia. Só foi um processo que eu passei.
Só foi um processo que eu precisei enfrentar. José precisou enfrentar um processo. Para assim receber maturidade, para assim adquirir conhecimento, para assim saber como lidar. Porque assim, irmãos, não é só Deus entregar uma promessa, mas é a gente ter estrutura para recebê-la e para viver. Porque não adianta, irmãos, Deus não vai colocar ninguém despreparado para governar. Deus não vai colocar ninguém despreparado para viver as promessas, os propósitos dele. Então o que é que ele faz? Primeiramente ele me prepara, ele lhe prepara. Primeiramente ele vai nos preparar para vivermos os propósitos. Primeiramente ele vai nos preparar para vivermos o chamado. Para vivermos aquilo que ele mesmo falou que faria na nossa vida. Porque não foi José que pediu para governar. Foi Deus quem deu sonhos para José. Deus não perguntou assim: José, e aí você quer governar? Eu te escolhi, eu vou ver aqui, né, na casa de seu pai como é que vai ser. Mas eu acredito que vai ser você que vai ser o governador do Egito. Foi isso que Deus fez? Não. Deus entregou sonhos. E eu estou conversando com pessoas que Deus não lhe perguntou. Deus lhe entregou sonhos. E hoje você está passando por processos. E hoje você está vivendo fases difíceis. E você chega até a questionar se o Senhor me escolheu, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, se o Senhor me chamou, porque tantas coisas ruins estão me acontecendo. Porque tantas fases difíceis é preciso eu passar. E Deus está dizendo, todas elas são preparação. O próprio José vai dizer aqui, ó, no versículo de número 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, José estava dizendo para os seus irmãos, quem fez isso tudo na minha vida foi Deus, não foi vocês. Não são os inimigos que têm êxito contra você. Não é os teus inimigos que são mais fortes do que você e por isso você ainda não conseguiu vencer em algumas áreas. É porque não chegou o tempo ainda, é porque você ainda não alcançou o nível de maturidade, de conhecimento que Deus quer que você tenha. Porque Deus primeiro ele vai nos amadurecer. Primeiro ele vai nos lapidar, nos moldar, para depois a gente chegar no propósito dele. Para depois a gente viver os propósitos de Deus, mas Deus não esqueceu do que ele lhe prometeu. Deus não esqueceu do que ele lhe falou, isso é um processo, vai passar. Declare comigo, o meu Deus não esqueceu do que ele me falou, ele vai cumprir cada palavra. O meu Deus não esqueceu do que ele me falou, ele vai cumprir cada palavra. Cada promessa, cada palavra, cada direcionamento que o Senhor entregou para a minha e para a tua vida. É ele quem vai trazer o cumprimento. É ele, Ramandarai, quem vai fazer acontecer. Os propósitos de Deus são maiores do que os meus e do que os seus. E é claro que ele vai nos preparar para isso. E é claro que ele vai nos preparar para viver cada posicionamento, para vivermos cada chamado, para vivermos a obra que ele mesmo direcionou para a nossa vida. Não foi você quem pediu, mas foi Deus quem lhe escolheu para algumas coisas e você sabe do que Deus fala. Então ele está te preparando para te entregar aquilo que ele lhe prometeu. José se tornou ou não se tornou governador? Se tornou. José governou com excelência. Por quê? Porque não pulou as etapas, passou pelo processo. Para você ver os propósitos de Deus com excelência, você precisa não pular as etapas, mas viver os processos com excelência. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque assim como o Senhor esteve com José, o Senhor está comigo, o Senhor está com o teu povo, Pai. Oh, Pai, eu sei que tem fases que a gente não entende, tem fases até mesmo que a gente questiona e pergunta, Senhor, o Senhor está conosco, por que tantas coisas, por que tantos problemas, por que tantos não, tantas perseguições, tanta escassez, tanta dificuldade, e o Senhor está dizendo, é porque eu estou lhe preparando, eu estou lhe dando maturidade, Rabaracanta, para que você possa viver o propósito, para que você possa viver aquilo que eu, Senhor, já designei, aquilo que eu, Senhor, já separei, já ordenei para a tua vida. Oh, Deus, obrigada por nos escolher, meu Pai, por nos escolher para viver o propósito, o chamado, o desígnio do Senhor nesta terra. Oh, Deus, obrigada por nos capacitar para o teu chamado, porque se olharmos humanamente falando, Pai, nós realmente não somos capacitados da nossa própria força, da nossa própria vontade, mas é o Senhor quem nos capacita para cada chamado, para cada obra que o Senhor tem na nossa vida. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor
Senhor anime, que o Senhor restitua, que o Senhor abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias, Senhor, vai desfazendo todo o laço do inimigo. Ó Pai, que tudo que o inimigo armou, arquitetou, planejou, em nome de Jesus, perca as forças. Ó Deus amado, eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor tome cada um que está te aceitando, cada um que está se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, se for para o teu nome ser glorificado, que o Senhor dê testemunho, que o Senhor dê milagre, que o Senhor dê resposta para o teu povo, para que eles venham alegrar, meu Pai amado, os seus corações, sabendo que o Senhor, meu Deus amado, é aquele que responde às orações. Obrigada por tudo, continua conosco, meu Deus. Assim eu te peço e já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os teus inimigos não são mais fortes nem maiores do que o teu Deus. O nosso Deus está no controle de tudo que você está vivendo e tudo que você está passando. Está lhe preparando para algo maior e melhor, que Deus já reservou para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.